Olá, bem-vindos à Pulguinhas! Mamas Criam é o serviço de consultoria materno-infantil da enfermeira Cíntia Ruas. É um serviço que tem por missão ajudar mães e famílias a receberem o seu bebê com maior leveza, autonomia, confiança e felicidade. Hoje vamos estar à conversa com Cíntia Ruas sobre a amamentação. Vamos saber como preparar o corpo para a amamentação, quais os sinais de alerta em caso de inflamação mamária. Vamos também falar de cocós e como avaliar as fezes do bebê para assegurar uma boa nutrição. Vamos também saber o que fazer em caso de engasgamento, como devemos atuar e muito mais. Fiquem por aqui para acompanharem todas as dicas maravilhosas que Cíntia tem para vocês e também para saberem para que servem estes dois acessórios já disponíveis na loja online Pulguinhas. Portanto, façam like e partilhem esta conversa. Cíntia, bem-vinda a Pulguinhas, é um orgulho enorme receber-te aqui hoje para falarmos de um tema tão importante para as mamães e famílias que é a amamentação. Vamos aqui desmistificar várias áreas e tu vais nos ajudar a dar dicas espetaculares para todas as mães que nos cheguem aqui e que também vão passar a seguir. Portanto, quem já está aqui, faça um like e toca a subscrever o canal da Pulguinhas e seguir a Cíntia Ruas. Vamos deixar já aqui o endereço nas redes sociais. Cíntia, quando nós falamos de amamentação, remetemos na altura do parto, não é? Começa quando o bebê nasce, mas na verdade a amamentação tem que ser preparada muito antes do bebê nascer. Conta-nos tudo, como é que a mãe pode preparar-se, ainda grávida, para este processo da amamentação? Olá, bom dia a todas, sejam bem-vindas. Obrigada, Rita, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, verdade, Rita. As mães, as mamães, elas precisam se preparar, sim, para antes do parto, no período da gestação, né? E a gente tem aí muitos materiais desatualizados, obsoletos, e acabam que preparando de forma incorreta essas mães para esse momento tão desafiador que é a amamentação. Então, na verdade, o que a gente, enquanto consultor, profissional de saúde, orienta essas mamães é que elas aguardem que o organismo faça essa preparação específica para o amamentar, né? A gente não orienta a usar buchas, pomadas, cremes, nada, porque isso pode causar obstrução e tirar a proteção natural que nós temos, que são os tubérculos de Montgomery, são essas estruturinhas salientes, que ficam ainda mais salientes com a amamentação, com a gravidez, né? E aí elas secretam substâncias para hidratar, lubrificar, inclusive emitir um cheiro para ajudar o bebê a encontrar o complexo aurelo-mamilar, que é essa estrutura entre a areola e o mamilo, né? A pupila do mamilo. Então, a natureza se encarrega de providenciar isso. O que a gente orienta as mães é que evitem usar sutiãs muito apertados, né, de preferência tops de ginástica, não coloquem pomadas, uso de conchas, escovas, buchos, nada disso, porque em vez de fortalecer, vai sensibilizar essa área e vai causar lesões, dificultando ainda mais a amamentação. Deixar o curso da natureza seguir. Muito bem, Cíntia. E nós queremos que o processo da amamentação corra sem qualquer intercorrências, não é? Mas também sabemos que em algumas situações existe inflamações que devem ser atacadas logo num percurso muito inicial, não é? E então aquilo que nós queríamos saber é que sinais de alerta é que as mães devem estar atentas no caso de haver uma inflamação mamária. Exato, veja, existe um processo inflamatório que é esperado com a pojadura, que é a descida do leite, depois que o bebê sai, que a placenta é expulsa do organismo, o organismo entende que precisa produzir o leite, e aí por volta do terceiro, quarto dia, pode até atrasar um pouco, chegar até o oitavo dia, que é a pojadura, ocorre um processo inflamatório, natural e esperado, né? O tecido mamário, né? O tecido glandular está se preparando para dilatar, está se dilatando para receber a descida do leite. As mulheres, às vezes, ficam com febris, com calafrio, né? As mamas ficam muito demasiadas, pesadas, distendidas, né? Aumentadas em seu tamanho. Então, nesse processo, é um processo autolimitado, ele
evolui naturalmente por 2, 3 dias, né? Muitas vezes, alguns profissionais, algumas orientações incorretas acabam introduzindo medicações, antibióticos para um processo que vai desaparecer espontaneamente e que é esperado. No decorrer desse processo, após a pojadura, né, após a descida do leite, né, esse bebê precisa mamar de forma efetiva, sucção nutritiva, para poder esvaziar essa mama, esvaziar esse leite todo que está sendo produzido, até que ele calibre, né, tem um período que ele vai calibrar, produzindo a quantidade específica para aquele bebê, para a necessidade dele, e porventura pode ocorrer algumas situações. Então, se a mãe perceber algum ponto avermelhado, né, passado desse processo, desse período da pojadura, algum ponto avermelhado, endurecido, dolorido, né, calor nessa área que a gente chama sinastologista, calor, dor, rubor, aí tem ligar o sinal de alerta que pode sim estar tendo uma complicação mamária ali, uma obstrução de ducto numa região específica, pode estar evoluindo para uma mastite, um processo de empedramento da mama, que a gente chama engurgitamento patológico. Então, se a mãe sentir dor local, calor, ficar avermelhado, febre, pode estar acontecendo um problema mamário, uma complicação mamária, é importante que ela procure um profissional da amamentação, consultor da amamentação, volte para o seu obstetra, né, ter um acompanhamento médico especializado para tratar e não evoluir para complicações ainda mais sérias e você perder essa amamentação. Portanto, mamães, anotem aí os sinais de alerta que são muito importantes, porque se nós atacarmos este processo inflamatório logo no início, claramente vamos ter aqui um grande sucesso na amamentação. Portanto, apontem já aí no caderninho. Dicas importantes da Cíntia. Bom, Cíntia, e na verdade é que quando o bebê começa a mamar, muitas vezes também pode criar alguma dor na mãe, na mama, não é? Porque ficam muitas vezes maceradas. E então aqui fica já o quebrar suspense. Porque, Cíntia, tu ajudaste-nos a criar 2 artigos espetaculares que vão ajudar as mamães a que, por um lado, continuem a poder dar de mamar, ainda que tenham os mamilos duridos, e também porque não há mães iguais e não há mamas iguais, e por isso há umas que são pequeninas, outras médias e outras volumosas, e para as mamães que têm mamas volumosas e que às vezes dificultam o processo de amamentação, tu, Cíntia, também nos ajudaste aqui a criar um truque mega. Portanto, vamos começar pelo primeiro. Cíntia, o que é isto que existe na loja online que me digas também e que as tuas mamães já adoram? Conta! Essas são as famosas rosquinhas de amamentação que você reproduziu e fez magnificamente, lindas, confortáveis. Isso é um apetrecho que ajuda demais no processo da amamentação. Ela pode trazer benefícios. A gente usa, né? Coloca um sutiã, de preferência o top, né? Por cima, e ela fica entre a mama, né? O seio e o top. E ela vai dar um conforto a essa mulher, protegendo essa região que está super sensível, por vezes ferida, lesionada, por conta do processo inicial da própria amamentação, né, uma pega que foi incorreta, enfim, e aí ela vai trazer esse conforto, porque o mamilo não vai ficar roçando, né, encostando no sutiã, no top, numa blusa, né, além de fazer essa proteção, ela vai absorver o excesso de leite, que ainda não foi calibrado, principalmente nesse processo que eu falei da pojadura, né, a descida do leite, né, que o leite ainda não está calibrado, está sendo produzido de forma desordenada, até ele entender a necessidade do bebê, ele vai calibrar. Então, acumula muito leite, né? Tem muitos vazamentos, a mulher fica toda molhada, e isso aqui traz muito conforto e benefício. Ela encharcou, substitui por outra rosquinha, né, e pode lavar com as roupas do bebê separadamente. O importante é deixar essa área sempre sequinha, sempre arejada, para que não haja proliferação de fungos e a gente desenvolva a candidíase mamária, que é um problema mamário sério na amamentação. As rosquinhas vão te ajudar, mamães. Aqui na pulguinha já temos os protetores de mamilos, portanto chequem já no link aqui embaixo nos comentários para saberem mais sobre este artigo. E Cíntia, na verdade, os protetores de mamilo substituem os discos de amamentação.
E, sim, eu prefiro as rosquinhas porque os discos, eles não têm esse orifício para poder o mamilo respirar e não ficar encostando no sutiã, no top ou na camisa, né? Diferentemente dos discos que eles ficam encostando, e ela tem um poder de absorção muito maior do que os discos. Então, eu, como consultora de lactação, de amamentação, eu gosto muito desse apetrecho, eu acho ele muito útil, muito confortável e traz bastante benefício nesse processo da amamentação. Super indico as rosquinhas de amamentação da Pulguinhas. Cíntia, da verdade, não é da Pulguinhas, porque foste tu que nos ajudaste a criar este artigo espetacular. E agora, fala-nos o que é este artigo, para que serve? Ah, esse aqui é um querido, me ajudou muito. Eu sou mãe de gêmeas, e isso aqui é um artigo fantástico que ajuda muito a gente a ajudar a colocar o bebê na nossa mama. Tem muitas mães que nesse processo de amamentação fazem uma distensão mamária muito grande, fica com a mama muito pesada, muito aumentada de tamanho, seu volume, ficam muito volumosas, e esses suspeitórios ou tipóias de amamentação, como a gente chama no universo da amamentação, ele traz esse benefício para as mães. A gente pega essa parte, você veja que ele tem duas faces, uma face mais fina e mais maior, e uma face mais espessa, né, mais grossa. Então, essa parte mais fina a gente coloca aqui na nuca, certo? E a gente bota nas nossas mamas, vou colocar aqui para ajudar vocês a entenderem. Então, os seios, eles, na verdade, vão ficar apoiados por esse suspeitório ou tipoia. E isso vai favorecer que ele fique mais elevado. Ele, inclusive, tem essas alças que vão ser ajustadas, né, de acordo com o tamanho, né? A mãe vê a necessidade, ajusta as alcinhas do lado, na lateral, e coloca. Pode colocar nos dois seios, ou no primeiro que está sendo amamentado. No meu caso, eu usava os dois porque eu amamentava as duas de uma vez só, né? Porque o sucesso da amamentação não é só a pega. A gente tem que lembrar também a organização corporal do bebê, deixar ele bem acomodado, bem estruturado e apoiado, garante que ele mantenha-se lá acoplado na mama, com a pressão intraoral adequada e não se desloque, não saia. Então, quando a gente dá uma sustentação boa, né, uma altura adequada a essa mama, a gente vai, consequentemente, ajudar nesse processo de posicionamento do bebê. Então, é um apetrecho fundamental nesse processo. Todas as mamas que eu atendi, que não tinham o suspeitório e a tipóia, eu sempre orientei, e o relato é, meu Deus, como é melhor, foi muito mais fácil. De verdade, eu indico demais. Vale muito a pena. Assim, a gente consegue resolver muitos problemas de posicionamento, de pega correta, simplesmente com esse apetrecho. É a pura verdade. Perfeito, Cíntia. E agora vamos começar a ter os relatos das mamães relativamente a estas duas novidades pulguinhas criadas em parceria com a Mamas Criam. E agora sim, vou aqui falar um bocadinho também da minha experiência enquanto mãe, que amamentou 4 pulguinhas. Na verdade é que não há histórias de amamentação iguais, porque todas as pulguinhas são diferentes, ainda que a mãe seja a mesma, né? Mas em todos os meus bebês eu sentia uma grande dúvida após a amamentação, que é, será que eles mamaram o suficiente? Será que está a chorar porque precisa de mamar mais? Será que este cocó que ele acabou de fazer significa que está a digerir bem as mamadas que está a fazer? Portanto, Cíntia, é possível avaliar através das fezes dos bebês se a amamentação que estão a fazer é adequada ou há aqui algumas melhorias a fazer em função do tipo de fezes? Sem dúvida alguma, Rita, a amamentação, as fezes do bebê, as eliminações dos bebês são um parâmetro para a gente entender se eles estão realmente se alimentando adequadamente, se eles estão absorvendo uma quantidade adequada de leite para se nutrir. Então, eu sempre oriento as mamas nas consultorias e sempre pergunto como é que está as eliminações, como é que está o xixi, como é que está o cocô do seu bebê. E aí, quando ela me diz, já tem um parâmetro se ele está mamando bem, se ele não está mamando, se ele está absorvendo o necessário. Então, eu trouxe aqui essa fraldinha, é uma fraldinha de tecido, e a gente fala de alguns dos principais cocôs. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho para a gente não se estender. O primeiro dia, quando o bebê ainda está na maternidade,
né? Ele vai ter, no primeiro ou segundo dia, ele vai ter esse cocô mais escurinho, que é as primeiras fezes do bebê, chamada mecônio, né? É um cocô que parece ser preto, mas na verdade ele é um verde muito escuro, e ele é bem pegajoso, ele é bem liguento, é muito até difícil de limpar, ele impregna muito na pele do bebê, na fraldinha, e ele dura de 1 a 2 dias. É resto de parto, sais biliares, é super normal que o bebê elimine esse tipo de fezes nos primeiros dias, no primeiro e segundo dia. Quando a gente vai para o terceiro dia, ele já vai ficando esse verde meio musgo, ou seja, está progredindo, ele vai se alimentando, vai ingerindo leite, então ele vai progredindo, ele evolui. Terceiro dia, ele já está assim, com esse verde musgo, tá bem? Já para o quarto dia, esse verde vai ficando mais clarinho, ele vai ficando mais fácil de limpar, menos liquento, sabe? Aparecem alguns gruminhos, esse verde lodo, vamos dizer assim, verde lodo. A partir do quarto dia ao sétimo dia, entre quarto e sétimo dia, aparece esse aqui, que a gente chama de cocô mostarda, amarelo mostarda, que indica para a gente que realmente essa amamentação está sendo efetiva, né? Essa criança está fazendo sucção nutritiva e está conseguindo se nutrir e se hidratar. Um bebê que tem essas fezes aqui, ele está bem nutrido e bem hidratado. Agora, lembrando que isso é para os bebês que estão em aleitamento exclusivo. O bebê que está fazendo aleitamento misto, tanto do leite materno quanto de uma fórmula láctea, ou então só está com fórmula láctea, esse não é um parâmetro para a gente. Porque a gente sabe, de fato, que ele está se alimentando, né, ali através da mamadeira, um outro apetrecho. Como o nosso seio ele é opaco, ele não é transparente, não dá para a gente saber quantos ml. Então, as fezes do bebê, as eliminações deles, trazem muito desse respaldo para a gente saber se a criança realmente está. Claro que tem aí os parâmetros de ganho de peso, né, com a puericultura, mas realmente observem esse cocô do seu bebê. Se ele estiver assim, é um sinal de que está tudo bem na amamentação. Portanto, mamães, queremos cocó amarelo. Isso. Cíntia, e agora também, reportando aqui um bocadinho à minha experiência enquanto mãe, uma das maiores aflições é ver o meu bebê engasgar-se, a sufocar. Portanto, Cíntia, em caso de engasgamento, eu até fiquei engasgada. Se o vosso bebê se engasgar, Cíntia, o que é que as mamães devem fazer logo de imediato? Vocês vão rir, mas a primeira coisa que é importante mentalizar e ficar repetindo várias vezes fica calma e fica calma. Porque se a gente não mentaliza isso, a gente vai ficar desesperado e a gente não vai ajudar o nosso bebê, certo? Se o bebê começa a tossir após a mamar, seja no peito, seja numa mamadeira, e ele começa a tossir, o que naturalmente a gente faz é pegar o bebê e saculejar o bebê, bater no bebê ou soprar. E a gente não deve fazer isso. Não faz isso, porque a tosse é um reflexo de defesa. É uma forma que ele tem, o organismo entende que ele tem que tossir para expelir aquilo que está fazendo um bloqueio, que está causando algum incômodo, alguma irritação. Então, se ele está tossindo, ele está respirando, as vias aéreas dele estão livres. E aí, se você saculeja ou bate, você pode causar a obstrução, você pode fazer com que esse leite vá e faça um bloqueio, ou seja, algum alimento, algum pedaço de algum objeto, ou então ele vá para o pulmão, ele faça broncoaspiração, a gente cria um processo de broncoaspiração mecânico, saculejando essa criança, e esse objeto vá para o pulmão, e a criança vai ter pneumonias graves. Então, o importante é ter calma. Se a criança está tossindo, coloca ela numa posição confortável, observa a sua boca, se tem algum objeto, algum alimento que está ali, né? Se você perceber, se a criança já tiver iniciado a introdução alimentar, por exemplo, tiver algum pedaço de alimento, você pode, com o dedo, engancho, né? Em pinça ou engancho, e puxar esse alimento. Então, você fica calma e observar se você consegue visualizar, né? Se a criança não está tossindo, se a criança não está fazendo faces de choro e não consegue emitir nenhum som, ele está ficando roxo, então ele está com as vias aéreas obstruídas. Então, a gente vai tentar fazer a desobstrução com essa manobra que a gente chama de Heimlich. A gente vai apoiar a criança no nosso antebraço, os nossos dedos em V, abrindo a boca, vai deixar a criança, não assim, inclinada, certo? E vai bater, dar 5 golpes com a parte fofinha das nossas mãos aqui. Tem as escápulas, são os 2 ossinhos que tem nas costas da criança, né?
abrindo a boquinha, com a mãe vê, e vai desferir 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 5, vai virar o bebê e vai observar se tem alguma coisa. Se sair o leite, alguma secreção, ele vai parar de tossir, vai voltar a respirar e vai ficar bem. Se tiver algum alimento que você perceba que você pode puxar com a gancho ou com pinça, você vai fazer isso. Se ele continuou dessa forma, você vai desferir novamente esses golpes. Caso ele pare de se movimentar, fique sem respirar, você percebeu que ele desmaiou, aí vai ter que iniciar, chamar a emergência, né, o resgate, e iniciar a massagem, né, cardiorrespiratória, para a gente circular essa criança, né, fazer com que o sistema circulatório dele não pare nem respiratório. Então, a gente vai desferir 30 golpes aqui com os 2 dedinhos, né, no apêndice tifoide, porque senão é muito específico da enfermagem, né, da área médica, mas você vai fazer 30 compressões e vai dar duas respirações de resgate até a emergência chegar. Mas, assim, acho que o mais importante de tudo isso é não saculejar a criança, não soprar, não bater, tentar ficar calmo e observar se você consegue ver o que está fazendo a obstrução e retirar. Feito, Cíntia. Portanto, acabaram-se aqui os abanicos. Bruscos, não é? Porque abanicos suaves nós queremos, até porque é uma forma de embalar, mas no caso de engasgamento e que se os bebés estiverem a amamentar não devem ter alimentos sólidos na boca, e por isso se calhar basta, como tu disseste, inverter com a cabeça ligeiramente no ângulo inferior do rabosco e fazer a tal compressão, como tu nos ensinaste, ao nível das costinhas na parte superior. É isto, não é? Exato, exatamente, perfeitamente. Não sopra, não sacoleja, isso é também muito importante. Perfeito. Aqui fica uma dica super importante. Portanto, quem está por aqui, toca a fazer like, porque esta dica merece muito mais que isso. Agora, isto de ter um bebê, de ser mãe, infelizmente não acaba com a vida laboral, não é? Ao final de algum tempo, em função daquilo que os pais escolhem como licença para ficarem em casa com o seu bebê em exclusivo, acaba passado alguns meses, não é? E o regresso ao trabalho, o regresso à rotina, acaba por ser um fator de grande ansiedade para as mães. Sobretudo aquelas que começam a antecipar a amamentação que tem que terminar, não é? Pelo início ao trabalho. Mas, na verdade, há dicas que permitem que a amamentação possa continuar, ainda que a mãe regresse ao trabalho. Portanto, Cíntia, diz-me aqui as principais dicas que as mães podem anotar para que, quando chegarem o momento de ingressar no trabalho, a amamentação possa fluir naturalmente, como aconteceu até então. Exato. É importante que essas mães que vão voltar ao trabalho façam um planejamento. Se preparar é o ponto mais importante para aquelas que desejam amamentar de forma prolongada. E esse planejamento deve acontecer, no mínimo, 6 meses antes do retorno ao trabalho, porque essa mãe, ela precisa saber quem é que vai ficar com o bebê, se ele vai para a escolinha, se ele vai ficar em casa com algum cuidador, para poder fazer essa ponte do bebê, né, essa adaptação do bebê com o adaptador, e começar a testar os apetrechos que a gente vai fazer uso para oferecer o leite materno. Porque quando a volta do trabalho da mãe é um retorno mais precoce, o bebê ainda tem 4 meses ou 6 meses, se a gente introduzir a mamadeira, algum bico, algum tipo de bico, pode fazer confusão de fluxo e confusão de bico. E essa criança certamente não vai aceitar mais o seio materno. Quando ela voltar do trabalho e quiser ofertar o seio, ele não vai querer mais, ele vai se acostumar com um novo tipo, uma nova textura de bico e uma nova forma de mamar. Que a forma de mamar no seio materno é diferente da forma de mamar na mamadeira. E isso acaba fazendo confusão de fluxo. Então, essa mulher, essa mama, ela precisa se preparar, ver quem vai ser esse cuidador, treinar esse cuidador com os apetrechos. Por exemplo, se eu vou dar numa colher dosadora, se eu vou dar num copinho, né? E como é que eu vou fazer a oferta desse leite? Fazer o estoque do meu leite, porque eu preciso ter leite estocado para esse cuidador dar, né? E eu preciso fazer o estímulo. Muitas vezes a minha produção, quando eu vou para o trabalho e deixo meu bebê em casa, diminui, porque diminui o estímulo. O bebê não vai estar lá mais mamando por algumas horas. Então, essa mãe precisa fazer ordenhas de certos horários lá no trabalho. Então, ela precisa saber como é que ela vai estocar, como é que ela vai armazenar, como é que ela vai transportar esse leite e como é que ela vai ofertar esse leite ordenhado
acompanhado por meio desse cuidador ao seu bebê. Então, por isso que precisa de um planejamento, porque ela vai testar vários apetrechos, vai fazer essa adaptação do bebê, e ela também precisa ter essa rotina de ordenhas no trabalho e em casa para manter seu estoque em alta, para ela poder ter leite para ofertar ao seu bebê. Regresso ao trabalho está feito, a amamentação continua, mas depois vai haver um momento que a amamentação vai terminar. Não só porque as mães assim o querem, porque a amamentação é uma dupla, não é? Portanto, só é boa quando funciona para os dois intervenientes, mãe e bebê. E há situações em que as mães estão cansadas de dar de mamar e que querem terminar, querem fazer o desmame. Como é que este desmame pode ser feito sem causar ansiedades ou aqui compromissos ao nível do vínculo entre a mãe e o bebê? Há assim alguma dica que tu queiras salientar aqui na nossa conversa? Sim, com certeza. Existe um protocolo que a gente chama de desmame gradual e gentil. Porque o que alguns profissionais, né, alguma literatura no passado, que essa coisa do protocolo do desmame gradual gentil está cada vez mais em alta, mas existem algumas orientações muito arcaicas de que a mulher precisa se afastar do filho, então tem mulheres que programam viagem para se afastar do filho, para poder a criança não ter mais necessidade de desmamar. Isso é um erro, porque isso causa traumas na criança, pode causar problemas mamários nessa mãe, porque a produção do leite vai parar bruscamente o estímulo e ela pode ter uma mastite, uma obstrução de ductos. Então essa não é o que a gente orienta, né? O que a gente orienta é essa mãe que deseja, de fato, né, encerrar esse processo, né, de forma gentil, de forma respeitosa com seu bebê, né, muitas vezes a amamentação demora tanto para engrenar, é um desafio tão grande, e quando engrena, mais para frente a criança está lá com seus 1 ano e 6 meses, 2 anos, que é a idade que a gente orienta, porque ela precisa ter os sinais de prontidão, né, ela precisa ter noções do que está se passando em sua volta, a criança precisa entender pequenos comandos, precisa estar bem alimentada, a criança precisa estar com ganho de peso adequado, né, se desenvolvendo bem e se alimentando bem para poder ser desmamada. Não é qualquer hora e fase que a gente pode desmamar uma criança, né, de acordo com o protocolo do desmame gradual gentil. Então, essa mãe, ela precisa entender que ela vai enfrentar alguns desafios, no sentido de que a criança, de uma hora para outra, eu não vou ter mais o meu mamar, não vou ter mais o meu tetê, e ela pode ficar agressiva, chorosa. Então, se essa mulher deseja ir ser firme e seguir com o protocolo, que leva uns 15 dias para ele poder ser efetivado, e que dá um respaldo, porque é uma construção feita de forma gradativa, em que a criança vai ser trazida para o lúdico, né, vai ser mostrado material didático para ela, e que ela vai sendo condicionada junto ali com a mãe a voar para muito além da amamentação, né? Criar uma relação afetiva e um vínculo muito além da amamentação. Então, é importante que a mãe entenda que é o que ela deseja fazer, né? Se a criança tem os sinais de prontidão que eu falei, né? Está na idade, ter uma compreensão do que está em sua volta, né? Entender pequenos comandos, se alimentar bem, certo? E ter autonomia, né? Muitas vezes a gente fala de autonomia quando ela está mamando e ela mama a hora que quer, ela brinca quando tá mamando com a mama e tá brincando com o outro peito, fica puxando o mamilo dessa forma. Então, é uma criança que tem autonomia, ela mama a hora que quer, então ela está apta, ela está com sinais de prontidão para iniciar o desmame gradual e gentil. Basta que a mãe procure um profissional, se esclareça e põe em prática o protocolo, que vai ser gradual, vai ser gentil e vai ser uma ressignificação dessa história tão linda que vai muito além da amamentação. Cíntia, fica aqui o convite a todas as mamães que estão nesta fase a enfrentar este possível desmame e que por isso também ficam um bocadinho mais ansiosas e não sabem como fazer. Contatem a Cíntia Ruas em Mamães Criam, porque este protocolo não é igual para todas as mamães, portanto tem que ser adaptado a cada estilo relacional, que será necessariamente diferente. Portanto, Cíntia, depois desta nossa conversa com dicas tão preciosas sobre a área da amamentação, podíamos aqui estar mais tempo, mais um dia inteiro a falar de amamentação, mas quero muito agradecer a tua disponibilidade para ter estado aqui connosco a responder a todas estas questões. Quem está por aqui, fiquem por aqui e acompanhem a Cíntia Ruas também em Mamães Criam.
Obrigada, Rita. Agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo apoiar, orientar e dar autonomia às mães, né? Um despertar, né? Para essas mulheres terem suas escolhas esclarecidas e evoluírem aquilo que desejam. Bom, chegamos ao fim desta nossa conversa com Cíntia Ruas. Espero que quem nos acompanhou tenha gostado de todas as dicas. Por isso, façam like, partilhem e se tiverem ficado algumas dúvidas ou sugestões que gostassem de partilhar, deixem aqui em comentário ou enviem-nos um e-mail. Ficamos em pulgas por partilhar convosco mais temas relevantes para a maternidade e para os nossos bebês. Sigam-nos nas redes sociais e aqui no canal YouTube. E até já!